12, a partir do versículo 1, 2 e 3. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, depois de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Senhor, te damos graças nessa manhã, Senhor, porque temos uma cópia, Senhor, das Escrituras em nossas mãos, e Tua palavra, Senhor, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos fortalece, ela nos anima, ela nos renova. Senhor, que bênção, Senhor, é ter a Tua palavra, Senhor, como nosso escudo, como nossa segurança, Senhor. Queremos, Senhor, nessa manhã, termos os nossos corações fortalecidos, ter os nossos corações, Senhor, encorajados, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, falar ao nosso espírito, falar aos nossos corações, Senhor. Senhor, aqueles discípulos, como foi lembrado ontem, Senhor, quando eles estavam a caminho de Emaús, quando eles se deram conta, Senhor, que era o Senhor que estava ali, o Senhor partiu o pão com eles, e seus corações foram aquecidos. Senhor, da mesma forma nós desejamos nessa manhã, Senhor, termos os nossos corações aquecidos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esses 3 versículos, tem muitas coisas que podemos extrair. Dentre elas, eu gostaria de focar na palavra alegria, já que foi mencionado ontem e também hoje, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então eu queria dar um foco nessa palavra, porque é uma palavra que o escritor, ele diz a respeito do Senhor. E o nosso irmão também lembrou ontem de uma situação de Neemias, quando ele olha para a real situação de Jerusalém, as portas queimadas ali, a situação que o povo se encontrava, e ele está diante do rei. Como foi lembrado, ele não podia, como copeiro do rei, ter a sua aparência triste. Então, diante do rei, ele tinha que estar alegre. Então, esse é o encorajamento para nós nessa manhã. Nós estamos diante daquele que é rei. Então, nós podemos ter os nossos corações aquecidos. Nós podemos ter o nosso coração alegre nessa manhã. E o versículo 2 aqui, ele me chama muita atenção, porque fala, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono da graça. Me chamou muita atenção a alegria aqui no caso do Senhor. Ele viu algo lá na frente. Podemos perceber que colocar a cruz numa distância, e o que motivou o Senhor a percorrer, para que ele conseguisse chegar nesse ponto, de estar alegre. Alguma coisa aconteceu no coração do Senhor, e nós vamos falar disso daqui a pouco. A alegria aqui, ela se tornou uma obsessão para o Senhor, de forma que ele sabia do caminho que estava traçado, o que ele poderia passar, e de uma certa forma, nós precisamos estar focado no Senhor, como ensinamento. O Senhor, ele olha para aquela cruz e ele não desanima. E o Senhor, ele tem que passar por um caminho. E nós podemos lembrar que quando o Senhor, ele passa por esse sofrimento, e eu gostaria de tocar nesse ponto um pouco com os irmãos, a história fala, alguns médicos, cientistas, eles vão falar a respeito desse sofrimento de Cristo. O que ele suportou?
Segundo a história, segundo esses cientistas, quando o Senhor ele foi colocado ali para passar por todo aquele sofrimento, foi colocado diante dele alguns torturadores, especialistas em tortura. E é interessante que quando a gente fala de disciplina, né? Já tive assim a oportunidade de disciplinar as minhas filhas. Quando nós disciplinamos nossos filhos e é necessário nós usarmos a vara, parece que dói mais na gente do que nos nossos filhos, né? Mas aqui a gente está falando de torturadores, pessoas ali que estavam desgostosos com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo naquela época era uma grande ameaça, tanto política quanto religiosa. E aqueles homens ali, eles não estavam batendo no Senhor de qualquer forma, eles estavam com vontade mesmo. E ali é mencionado também a respeito de um instrumento de tortura que eles usavam, um chicote chamado flagelo. Era um chicote com 3 pontas e nas suas pontas tinham ferro e osso, de forma que a hora que aquele flagelo eles acertavam com o Senhor, então o corpo do Senhor ele ficou dilacerado. Então, o que esse homem, Jesus de Nazaré, o que ele viu que motivou ele chegar ao ponto com tanta alegria? O que o Senhor viu? Então é sobre isso que eu gostaria que os irmãos considerassem nessa manhã. Por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou com perseverança. Aqui nesse texto, irmãos, fala de corrida, né? E correr não é tão simples. Beto está andando aí uns 40 dias e andar já é difícil. Pelo menos a gente que já está um pouco acima do peso. E correr com perseverança exige dedicação, exige persistência. Isso também nós podemos aprender na pessoa de Jesus Cristo. E o Senhor, ele foi aquele que correu com perseverança. E o texto também, ele fala algo que deve chamar a nossa atenção. Por que o Senhor ele foi perseverante, né? E nos dias de hoje, no tempo de hoje, o texto ele fala para que não canseis nem desanimeis. Então o que tem nos cansado? O que tem nos desanimado? De repente a nossa falta de perseverança, de repente a nossa falta de persistência, foi algo que não aconteceu com o Senhor. Ele olha para aquele alvo, aquilo que ele estava no seu coração, e ele não desistiu. Por que ele não desistiu? E aí eu gostaria de considerar com os irmãos algo também que já foi compartilhado pelo nosso irmão Natalício, em João 17, 24. Nós temos a resposta aqui. Vamos ler. Aqui nós vamos ter a resposta. João 17, 24. É uma oração que o Senhor está fazendo ao Pai. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo, onde eu estiver. Irmãos, isso aqui responde o porquê que o Senhor ele não desistiu, mesmo sofrendo aqueles açoites, homens cuspindo no seu rosto. O desejo do Senhor era levar muitos filhos à glória, era estar conosco, era pagar um preço que eu e você não podíamos pagar. Então, quando a gente olha para esses textos, e eu venho aqui na frente falar para os irmãos, alegrai-vos no Senhor. Então, para nós, nós podemos estar numa condição bem confortável, falar para os irmãos alegrar, mas para o Senhor não foi tão confortável assim. O Senhor, ele passar por aquele sofrimento, um preço teve que ser pago, um cordeiro teve que ser imolado. E graças a Deus que o Senhor ele não olhou para a circunstância, ele não deu ouvido àquele homem que estava do lado dele sendo crucificado, porque ele falou para o Senhor: se tu és o Cristo,
desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Imagina, irmãos, se por um momento o Senhor ele tivesse dado ouvido àquele homem, ou às suas circunstâncias, aquilo que estava à sua volta, o que seria de mim? O que seria de você nessa manhã? Então, por isso, nessa manhã, quando nós encorajamos os irmãos, alegrai-vos no Senhor, é porque um preço foi pago. A meta que o Senhor estipulou para ele chegar e tocar nessa alegria, ela foi alcançada. O Senhor ele não desistiu de nós, ele foi fiel, fiel até a morte, e morte de cruz. E dentro desse texto, irmãos, o Senhor ele fala aqui, estar com Cristo, nós vemos a bondade do Senhor em todo o tempo, o Senhor querendo resgatar o homem, desde Gênesis, quando o Senhor coloca o homem naquele jardim, e o homem agora come daquele fruto, peca, o homem se distancia de Deus, e o Senhor, Deus, desde aquela época, ele está fazendo esse movimento de estar com o homem, mesmo o homem tendo pecado, Deus ele se move em direção ao homem. Ali em Gênesis nós vemos que ele matou um animal, alguém teve que ser morto, para que esse homem fosse vestido, fosse coberto, e isso está apontando para Cristo. Nós sabemos lá agora que em Cristo, esse cordeiro, ele foi morto, e agora nós podemos retornar de volta a Deus, por esse preço que foi pago. Graças a Deus, irmãos, o Senhor ele nunca desiste de nós, mesmo nós sendo infiéis ao Senhor, o Senhor é aquele que permanece fiel, sempre está criando uma situação para se mover em nosso encontro. Então cabe a nós, olharmos para essas verdades e pensar o que tem nos cansado, o que tem nos desanimado. Tem algo também, irmãos, que tem estado no meu coração nesses últimos dias, acerca de ver a face do Senhor. Eu acho que vai fazer toda a diferença quando nós vermos a face do Senhor, contemplar esse cordeiro que foi imolado. Lá em Atos 1, versículo 8, ele vai falar, vamos abrir também Atos 1, 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Acho que o grande desafio nosso hoje, irmãos, é vermos essa face do Senhor, e sermos essas testemunhas. Testemunha, ela fala daquilo que viu. E muitas vezes, irmãos, nós estamos testemunhando aquilo que os outros veem. Nós precisamos ter esse encontro com o Senhor. Pedir pela graça que o Senhor venha nos encher do seu Espírito, para que possamos ser suas fiéis testemunhas daquilo que Ele fez. Creio que vai fazer grande diferença para nós não desanimarmos, para nós não desfalecermos, para nós sermos encorajados. E nessa manhã, irmãos, quando nós olhamos para esse pão e olhamos para esse cálice, nossos corações devem se encher de alegria. Sei que deve ter muitas coisas que tentam ofuscar, tentam nos atrair, tentam tirar a nossa atenção, mas o Senhor é aquele que pagou um alto preço em nosso favor, em nosso resgate. Então, domingo após domingo, o Senhor nos convida, como família, como povo de Deus, como povo de propriedade exclusiva, a participarmos desse pão, a tomarmos do pão, a tomarmos do cálice, e apresentarmos diante dele com confiança, irmãos. Então, que nenhuma acusação venha estar perante nós, porque o Senhor ele pagou o preço de uma vez por todas. Existia uma dívida, e essa dívida nós não poderíamos pagar. Essa dívida foi paga, foi cancelada. Por isso, o pecado ele não pode mais ter domínio sobre nossa vida. Então, irmãos, com alegria, convido os irmãos a nós participarmos desse pão, desse cálice, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fortalecer o coração dos irmãos, que o Senhor possa fortalecer as nossas mãos nesses últimos dias, para a boa obra. O Senhor ele nos chamou, não somente para nos livrar do inferno, mas tem uma obra especial que o Senhor quer fazer através de nós e conosco.
em nome de Jesus. Que o nosso desejo seja conhecer a face de Cristo, seja tocar nesse coração, conhecer qual é o coração do Senhor, para que possamos fazer com perseverança, assim como o Senhor perseverou, até aquele dia que o Senhor manifestará, até aquele dia que o Senhor rasgará o céu, e nós encontraremos com Ele nos ares. E aí, todo olho verá, o Senhor partirá o pão conosco. Que bênção que vai ser, irmãos, esse dia. Glorioso vai ser esse dia. Façamos isso com alegria, em nome de Jesus.